Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, continua, Senhor, nos abençoando, continua dispensando a nós o teu falar, Senhor, a tua palavra, pois é a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos vivifica, a tua palavra, Senhor, é espírito e vida, Senhor, e a tua expressão, Senhor, hoje na nossa vida e nosso meio é por meio da tua palavra. Leva-nos a valorizar, leva-nos, Senhor Jesus, a amar mais, Senhor, o teu falar. Senhor, leva-nos, Senhor, a ver, Senhor, que hoje vivemos uma era, Senhor, graciosa, onde podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Nada mais nos impede, não há mais necessidade de ritos, Senhor, de cerimônias, Senhor, de práticas, Senhor Jesus, mas hoje nós podemos, pelo Espírito, nos achegarmos à tua presença, pois o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Obrigado, Senhor, pela tua morte e a tua ressurreição. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, que antes oculta em ti, Senhor, foi, Senhor, dispensada a nós, por meio, Senhor Jesus, do teu sacrifício. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, te amamos, Senhor. Muito obrigado. Continua a revelar-se a nós, Senhor. E nessa manhã nos dê um coração puro, aberto, coração, Senhor, propício a recebermos, Senhor, o teu falar. Ajuda-nos, Senhor, a não somente entender, mas a viver a tua palavra. Que essa palavra habite em nós e faça a obra de transformação em nós. Nós te louvamos, nós te amamos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade ao encargo que nós começamos ontem. E como nós falamos com os irmãos, não tem como passar essa visão, né, isso que o Senhor tem nos dado, somente de uma vez, mas há necessidade de ruminarmos constantemente o falar do Senhor. Quanto mais você rumina, mais luz você ganha, mais iluminado você é, e mais a palavra habita em você. Então há essa necessidade de ruminarmos o falar do Senhor. E essa passagem de João capítulo 17, irmãos, é maravilhosa. Essa passagem, essa oração sacerdotal do Senhor, iremos ver ela em duas partes, não é isso? Estamos vendo na semana 3, na semana 4 do nosso alimento diário também veremos, a segunda parte do capítulo 17. E nessa primeira parte, irmãos, o Senhor, ele começa abrindo o seu coração, os seus discípulos, vimos ontem. Ele estava, irmãos, no lugar onde ele amava estar e ele estava com as pessoas que ele amava estar. Eram os últimos momentos dele, não é isso? Antes de se entregar. Ele não tinha mais para onde ir. Ele escolheu estar com os seus. E na sua própria oração, vamos ver isso mais para frente, ele fala que tendo-os amado, amou-os até o fim. Então, irmãos, esse amor, ele nos abraça, esse amor, ele nos consola. Esse amor de Deus, irmãos, é algo que o homem não consegue explicar. Somente vivendo esse amor que você consegue, irmãos, experimentar essa maravilhosa graça de Deus ao homem, dada ao homem. Então, vimos ontem que o Senhor, sendo homem, vindo, né, o Cristo, o Deus encarnado, o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. A palavra que estava com Deus e era Deus no início, ela se encarnou na pessoa de Jesus, e Jesus, a partir do momento que ele veio para essa terra, e vivendo a sua vida, né, o seu ministério terreno antes da sua morte, Jesus ele era o tabernáculo da vida de Deus com os homens. Jesus ele tinha a vida, o irmão pediu para que lêssemos, não é isso? João 1,4 fala o seguinte: a vida estava nele. Então, quando o Senhor se encarna, ele nasce, cresce, tem um viver humano, a vida não é a vida humana que eu e você temos. Essa vida, quando fala que a vida estava nele, irmãos, era a vida de Deus, a vida perfeita de Deus.
mas estava somente nele. E quando fala que a vida e a vida era a luz dos homens, é porque esta vida ela era manifesta, foi manifesta por vários momentos na pessoa de Jesus, mas até esse momento ela não podia ser transmitida. Uma coisa é você manifestar, outra coisa é você transmitir. É isso? Então, essa vida que estava nele, estava restrita nele, como uma casca. Jesus, homem, irmãos, ele era ele tinha a vida de Deus nele, mas estava somente nele, restrita nele. E quando nós vemos essa vontade de Deus, que essa vida que ora estava no Filho, não ficasse apenas no Filho, mas ela precisaria ser o quê? Ela precisaria se expandir. Quando você lê Gênesis capítulo 1, que Deus cria o homem, e Deus ele dá a ordem ao homem para multiplicar, encher a terra, sujeitai-a e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, você vê isso aí, falando no capítulo 1 de Gênesis. O homem, irmãos, quando Deus falou para o homem, o primeiro casal, multiplicar, vamos abrir lá. Vou explicar assim, sem ver, é complicado. Abra Gênesis 1. Gênesis 1, 26 fala, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando Deus fala, sede fecundos e multiplicar, era em número. Mas quando Deus fala para multiplicar, o homem ele não multiplicou no Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso, ele multiplicou, cresceu em número fora do Éden. Mas qual que era a vontade de Deus? Que o homem estivesse no Éden, comesse da árvore da vida, e uma vez que o homem comesse da árvore da vida, era como se a vida que estava fora, ao comer, ela iria entrar para dentro do homem, certo? Então esse homem teria a vida, e conforme ele iria multiplicando, Adão e Eva tendo filhos, os filhos comeriam da árvore da vida, e ao passo que iriam multiplicando em número, iriam multiplicando também em vida. Entendeu? Porque não era o desejo de Deus apenas tem filhos e encham a terra. Não é. Quando fala de sujeitar, quando fala de subjugar, de dominar, irmãos, refere-se à vida. Quem tem a vida de Deus sujeita, e quem tem a vida de Deus domina. Porque o homem por si só ele não consegue sujeitar nada e nem dominar nada. Então, desde o início, nós compreendemos que a vontade de Deus é que, por meio de cada homem, você vai entender isso aqui no final, que crê no Senhor, que o recebe, a vida entra para dentro dele, e cada pessoa que recebe a vida, irmãos, é um multiplicar da vida na terra. Entendeu? Abra, Senhor Jesus, Isaías
53, Isaías 53. Isaías 53 fala do Senhor, né, do sofrimento do servo do Senhor, o próprio Cristo. Isaías 53, versículo 4, fala o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vimos um capítulo de João, em João ontem, que sobre o grão de trigo. Cristo é esse grão de trigo. Mas o que João fala? O grão de trigo que cair na terra, não morrer, fica só, porque não germina e não produz. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Ele frutifica. Então, quando nós lemos, igual o irmão pediu para lermos João capítulo 19, versículos 33 e 34, que fala, porque a vida como estava dentro de Jesus, e a vontade de Deus é que essa vida alcançasse o homem, só tinha uma maneira dessa vida alcançar o homem. Se o grão de trigo, se aquele grão, se aquela semente, ela fosse quebrada, ela fosse moída. Para que por meio do quebrar, o elemento que está dentro saia. Quando você lê Isaías que ele foi moído pelas nossas iniquidades, irmãos, é para que a vida que estava nele, contida nele, pudesse romper, sair daquele corpo, ora só de Jesus, que habitava, e pudesse se expandir ao homem. Aí para qual finalidade? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído. Versículo 10 de Isaías 53 ainda fala: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então a Deus agradou moê-lo, por quê? Primeiramente, Jesus ele era um representante do pecador. Ele não era pecador, mas ele representava o pecador. E Deus, por não amar e detestar o pecado, ele viu Jesus como o representante de todo o pecado de toda a humanidade. E moeu Jesus por causa disso. Mas Deus, na sua soberania, também sabia que ao moê-lo, vida que estava retida nele, ela iria se expandir, ela iria jorrar, ela iria alcançar toda a terra. E como resultado, nós vemos o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Fruto é resultado daquela semente ou do grão de trigo que caiu, morreu, foi quebrada, não é isso? E houve um resultado, ela germinou e ela deu fruto. Então, quando o Senhor ele olha hoje para a igreja, ele fica satisfeito. Porque hoje a igreja, nós somos o resultado daquela obra, não é isso? Dolorosa, daquela obra que nenhum de nós suportaríamos, difícil que o Senhor passou, mas houve um resultado. Houve o quê? A ação gerou esse resultado que está sentado aqui hoje nesse local, e não somente aqui, mas em toda a terra. Então nós somos o resultado desse germinar, dessa obra, esse penoso, nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor.
e ele ficará satisfeito. João 3, versículo 12. João 3, 12 fala o seguinte: João 3,12: se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ninguém está no céu, no terceiro céu agora, senão Cristo, tá? Ninguém. A saber, o Filho do homem que está no céu. Então o Filho do homem está onde? No céu. Não é o Filho de Deus, é o Filho do homem. Antes, o Filho do homem não estava lá. Quem estava era somente o Filho de Deus. Mas porque o Senhor aprovou a obra de Cristo, Deus aprovou a obra de Cristo na cruz, ele foi glorificado em Deus e ele está na presença, ele está, no Pai, ele está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado na cruz. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, para que esse homem tenha a vida eterna, precisa crer nele. E crer não é acreditar, crer é receber. Mas para que essa vida eterna pudesse ser dada ao homem, ele precisaria ser levantado no deserto. Ele precisaria ser levantado como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Irmãos, Cristo precisaria passar pela morte. Porque ele já sabia, desde a sua vinda para a terra, a sua encarnação, ele sabia qual seria a sua missão. Deus não deixou para revelar para o filho de última hora. No último dia chegou e falou: amanhã você vai morrer por causa dessa turma toda, levar sobre si os pecados de todo mundo e para dar vida eterna a eles. Não, irmãos. Cristo, na sua presciência e na sua sabedoria, ele já veio sabendo da sua missão. Amém. Por isso que ele começou desde o início a falar sobre isso. E por isso que Satanás tentou barrar essa obra, porque a única maneira de eu e você recebermos a vida de Deus era por meio da morte de Cristo. Por isso que Satanás, usando Pedro, falamos ontem, tentou barrar a obra. Senhor, tenha compaixão de ti. De modo nenhum isso te acontecerá. Aí o Senhor vira para ele: arreda-te, Satanás, porque é pedra de teu peso. Então, quando nós contemplamos, irmãos, essa obra, nós entendemos o coração do Senhor em João 17, quando ele começa a transmitir isso. Irmãos, é algo tão elevado que dá uma aflição, não é isso? Você tocar nisso aí e você tenta transmitir, mas você não consegue, não é isso? Porque, irmãos, é uma palavra, muitos usam essas passagens com uma visão ainda muito superficial. Por exemplo, o versículo de João capítulo 19, e do seu lado saiu sangue e água. Temos aqui o evangelho da graça e o evangelho do reino neste versículo. O evangelho da graça, o sangue. O evangelho do reino, a vida, a água. Muitos cristãos se contentam em apenas terem recebido o sangue. Mas o foco da obra não era o sangue somente, é a água. Porque pela vida de Deus dada ao homem, que Deus consegue trazer o reino para a terra, estabelecer o reino na terra. Porque o reino é estabelecido pela vida de Deus, pelo multiplicar da vida.
Quanto mais pessoas crerem no Senhor, receberem a vida de Deus para dentro de si, mais o reino se expandirá. Por isso que o evangelho precisa ser pregado. Venha o teu reino. Como que o reino vem? Pregando o evangelho. Porque uma vez que a pessoa crê no Senhor, recebe a vida de Deus, é um multiplicar a mais da vida de Deus naquela pessoa. E aquela pessoa prega para outra pessoa, é o multiplicar da vida de Deus a mais. Isso é pela igreja. Ó Senhor Jesus. João 14. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, quando o Senhor fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, no versículo 2 fala, na casa de meu pai. Essa palavra casa, no original grego, é oikia, que quer dizer edifício. O edifício, ele não tem apenas uma habitação. São várias habitações. Para conter é um edifício, um prédio, para você entender, contendo várias habitações. Se fala casa, realmente uma casa seria uma habitação. Mas quando fala na casa de meu pai e o significado é edifício, quer dizer habitação para todos, para muitos. Entendeu? Às vezes nós lemos a palavra e não entendemos, por isso que o original nos ensina. Então, quando o Senhor falou, olha, eu vou preparar muitas moradas, um edifício, que é o próprio Deus. E quando há muitas moradas, aqui fala, né? Há muitas moradas, se assim não for, vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for na ressurreição e vos preparar o lugar, o que é preparar o lugar, irmãos? É abrir caminho, ou seja, até aquele momento é difícil. Nenhum homem experimentou aquele lugar, ou aquela habitação, ou aquela morada. Entendeu? Nenhum homem tinha ido naquele lugar. Por isso que quando o Senhor Jesus ressuscita, ele ressuscita aprovado, não é isso? Como varão aprovado por Deus, ele ressuscita como filho, ele é gerado filho de Deus, homem. Por isso que ele fala filho do homem. E ele vai, e ele, entre aspas, ele estreia aquela morada com ele próprio. Falou, não, eu primeiro tenho que ir. Você vai entender isso em João 20, quando fala com Maria, não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Ele abriu o caminho. Eu vou ser o primeiro a entrar nessa morada, para você entender. Eu vou ser o primeiro a entrar nessa casa, mas quando eu entrar e preparar o ambiente, para que Deus, pela aceitação do sacrifício do Filho, como homem, possa depois receber os que virão depois dele. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, não é isso? Então, irmãos, ele abriu, ele falou, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar, voltarei. Mas não para ficar aqui, voltarei para vos receber, e vos receberei para mim, para que onde eu estejais vós. Jesus abriu caminho para Deus, para a glorificação em Deus, para que por meio dele todos nós possamos ir.
Nós vimos ontem em Levítico 16 a dificuldade dos ritos, todas aquelas, né, todo aquele preceito que tinha que ser cumprido para um homem se achegar ao tabernáculo, ao Santo dos Santos. E lembra quando nós lemos em Levítico, interessante isso aqui, quando nós lemos em Levítico que quando Arão estava lá dentro, ou estivesse lá dentro, nenhum homem poderia entrar. Não é isso que falou Levítico? Nenhum homem poderia entrar. Por que não poderia entrar? Irmãos, porque não estava preparado o lugar ainda. Era somente o sumo sacerdote. Ninguém pode entrar, ou seja, entrou outro, não pode. Mas por meio, depois da morte e ressurreição do Senhor, Ele preparou o lugar, aí já não tem problema mais entrar, aí já não é mais só um homem que entra, todos nós podemos entrar. Não sei se você entendeu isso, irmãos. A grandiosidade disso. Para que onde eu estou, estejai vós também. Oh, Senhor Jesus. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 17, versículo 16, 17 fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que é a vida, que o mundo não pode receber, porque não o vê, vós, porque ele habita com antes da morte, a vida de Deus habitava com eles na pessoa de Jesus. Mas depois da morte, o que aconteceria? A vida está, o Espírito da verdade estará em vós. Mateus 28. Ó Senhor Jesus, Mateus 28. Ó Senhor Jesus, Mateus 28, versículo 1 fala, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Olha só que maravilha. Foram ver o sepulcro, não é isso? Já no domingo, bem de manhãzinha. E eis que houve um grande... Irmãos, esse grande terremoto é um abalo. Esse grande terremoto, irmãos, para você entender, né? Não é isso, essa comparação que estamos vendo sobre a questão da vida. Esse grande terremoto foi quando o grão de trigo ele rompeu. Entendeu? E a vida que estava nele agora poderia se expandir para o homem. Quando fala, e eis porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago e sua veste alva como a neve. Versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Abre João capítulo 20, João capítulo 20. João capítulo 20. Então essa vida se rompeu, não é isso? Na sua ressurreição. Quando, em João 19 ainda, volta a João 19. Versículo 32 e 33, não, versículo 33 e 34 fala, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas,
Mas um dos soldados lhe com uma lança e logo saiu o que estava retido, saiu o que estava preso na humanidade, na pessoa de Jesus. O sangue, como eu disse, é o evangelho da graça para perdão dos pecados, e a água, o evangelho do reino, para que o homem, irmãos, o homem representando a água representa a vida. O homem só é trabalhado e transformado pela vida. O sangue não transforma, o sangue lava, a vida transforma. Entendeu? O sangue lava os pecados, purifica para receber a vida. Porque a vida só entra num ambiente que já está limpo. Por isso que não fala água e sangue. Se fala água e sangue, primeiro receber a vida, depois o lavar, não. Primeiro, para o homem receber a vida de Deus, ele precisa ser lavado pelo sangue. Aí a vida vem e habita. Porque a vida não habita em um ambiente sujo. Primeiro precisa ser lavado, limpo. Por isso dá ordem, sangue e água. João 20. Oh, Senhor Jesus. João 20, versículo... Não é isso? Quando Maria estava no túmulo, né? João capítulo 20, versículo 15, versículo 14. João 20, 14 fala: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me, porque ele ainda não tinha ido no lugar onde ele iria preparar. Não me detenhas, quer dizer não me toque. Deter que é tocar. Deter que é tocar. Então ele falou: não toque em mim, porque eu ainda não subi. Esse subir é o que falou em João 14, preparar lugar. Eu vou estrear o lugar onde vocês virão depois. Mas aqui também é questão de primícia. Porque o primeiro a tocar teria que ser o pai. Porque o pai, irmãos, iria acontecer naquele momento algo único que nunca tinha ocorrido. O pai tocava no Jesus, Espírito, Filho de Deus, antes. Mas era a primeira vez, no unigênito, aí era a primeira vez que o pai iria tocar no primogênito, o Jesus ressuscitado. Não sei se você entendeu isso, irmãos. O pai falou: não, a honra é do pai. Porque o pai, ele vai ter esse contato com uma humanidade. Jesus homem. O pai, irmãos, Senhor Jesus, Deus ainda não tinha tocado no homem, Jesus, no homem. Então, como que ele iria receber-nos, sendo que ele ainda não passou por essa experiência? Aí Jesus falou: eu vou inaugurar. Quando o Pai me tocar, o Pai conhecer essa humanidade por mesclada, a glória, aí eu volto. Entendeu? Não me toque, porque não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo e vosso Pai. Já não é mais só o Pai de Jesus, é o vosso. Por causa da ressurreição, o Deus não é mais o Pai de um único filho. Por causa da ressurreição, Cristo já não era mais o unigênito. Cristo se transformou no primogênito. Olha só, subo para o meu Pai e
vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. Irmãos, o que quer dizer isso? É Deus, por meio do sacrifício de Cristo, inserindo Cristo na glória. O meu Pai, porque eu vou, mas também é o vosso Pai, porque vocês vão. É o meu Deus, porque eu vou, mas também o vosso Deus, porque vocês vão. Senhor, aí Cristo foi e volta. Olha, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, mostrou o lado, né? Porque já tinha a vida, a partir daquele momento, agora ela já podia ser liberada, ela já podia ser oferecida ao homem, não é isso? Mostrou as mãos dos lados, alegraram-se, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, coisa que não acontecia e não poderia acontecer antes da morte e ressurreição, aconteceu aqui. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei. Recebem agora o que estava oculto, restrito em Cristo antes da sua morte. Irmãos, a partir depois da morte e ressurreição, Cristo se tornou aquele que dá a vida eterna, ou transmite a vida eterna, coisa que não poderia acontecer antes. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, isso é um pouco do mistério de João 17. Não sei se vocês tocaram, irmãos, na grandiosidade disso. E por meio de Cristo, rapidinho, abra comigo Efésios 3. Senhor Jesus. Eu não vou comentar, eu vou só pontuar os versículos. Efésios capítulo 3, versículo... Não, perdão, João... É primeiro João 12? Deixa eu ver aqui. João 12, não é isso? 23 e 24, fala, respondeu Jesus. João 12, 23 e 24. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Lucas, volta um pouquinho para trás, Lucas capítulo 24, versículo 26, fala, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então, a vida divina, não é isso? A vida divina de Deus estava em Cristo. Ele foi liberado para dentro dos crentes ou dos cristãos. Mas essa vida precisa o quê? Se expandir, como já falamos no início. A vida, irmãos, ela se multiplica. Não sei se você entende. Multiplica. Quanto mais filhos de Deus nascem, mais a vida se multiplica. João capítulo 1, versículo 12. Versículo 11 fala, veio para os que eram seus e os seus não o... Mas a todos, quantos o deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, cada filho é a extensão da vida de Deus na terra. Então, eu quero que você toque na importância que Deus dá a cada um de nós, como esses que expressam a sua vida. Aonde você está, irmãos, a vida de Deus está.
Aonde você está, ali há a extensão da vida de Deus. E essa vida se manifesta. Se ela estiver sendo trabalhada, não tem como reter a água. Lembra daquele grito de guerra? Grito de guerra? Ninguém segura a água. Irmãos, a água ninguém segura ela. Quando ela cresce mesmo em volume, não é isso? Não há nada que segura a água rompe as barreiras. Então, o lugar que você está, a vida de Deus está, mas precisa romper as barreiras e alcançar as outras pessoas. Lembra quando o Senhor falou lá em João, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, continua comigo. Como é que é a continuação do versículo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior, água viva, é a vida de Deus. Então, fluir, irmãos, é a manifestação da vida de Deus. Você recebeu a vida de Deus, eu recebi a vida de Deus, mas o que essa vida tem feito em nós? E como temos tratado essa vida? Porque você já a recebeu. Se você creu no Senhor, você a recebeu ela. Mas essa vida não pode ficar parada em você, ela precisa ser multiplicada pela igreja. E Efésios termina com isso, fala, Efésios 3, 21, Senhor Jesus, Efésios capítulo 3, versículo 21. Fala o seguinte, ora, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que é a vida, a ele seja a glória na... Então, pela igreja, o Senhor também é glorificado, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, pela igreja, essa vida se expande, essa vida se multiplica, porque um dia nós a recebemos. Irmãos, se não é pelo ato que essa mesa nos representou nessa manhã, se não é por esse ato, por essa obra, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse por esse sacrifício, se o Senhor não morresse e não ressuscitasse, a vida de Deus não seria abrangente. Ela não teria nos alcançado. Mas porque Ele morreu, caiu na terra como um grão de trigo, morreu, irmãos, e rompeu a casca, os frutos surgiram. Nós somos os frutos do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Pequenos grupos ainda, vamos compartilhar um pouquinho, amém?